Olá, bom dia! Estamos de volta com mais um programa, mais um podcast, que é o nosso Contabilidades. Podcast Contabilidades voltado para você, contador, empresário contábil, quem está querendo entrar no segmento, quem já está no segmento, quer aprimorar os seus conhecimentos, de repente tomar novos rumos para sua empresa. Este é o momento, este é o programa. Então começa agora mais um podcast Contabilidades comigo, Silvana Araújo. Vamos lá? Hoje, a minha convidada é a Camila Silveira. Ela é contadora há mais de 10 anos, trabalhou em grandes empresas do segmento de saúde, como a Unimed Paulistana, Unimed Seguros, Hospital Infantil do Sabará e Bem Emergências. Então, sempre focada no segmento de saúde. E há 2 anos, ela decidiu mudar o rumo da sua vida profissional e seguir com o escritório para ajudar a vida dos profissionais de saúde mais perto. E aí, ela falou, vou ser empreendedora, vou ser uma empresária contábil. E ela entrou nesse segmento e com um diferencial, hein, gente? Um diferencial que é um escritório, uma empresa digital. Então, vamos receber aqui com muito carinho hoje a Camila Silveira. Camila, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Silvana. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. Estou muito feliz de poder falar um pouquinho sobre a minha história, sobre o meu filhinho, que é o meu escritório, né? A gente trata dessa forma, porque ele não nasceu de uma ideia de, eu não quero ter chefe. Tem pessoas que começam a empreender por conta disso, né? Ele nasceu porque eu decidi realmente pedir a demissão e seguir um novo desafio profissional. Então, é um prazer enorme ter a oportunidade de falar um pouco dessa minha experiência e, de repente, até inspirar pessoas que queiram ter essa mesma decisão, né? Ai, Camila, e olha, acontece muito isso, viu? O programa, ele leva conhecimento, ele leva aos empresários a refletirem um pouco sobre o segmento do seu negócio, o momento onde ele está, se é realmente ali que ele quer ficar, ou se ele quer, de repente, mudar o rumo do seu negócio, ou de repente ele só quer melhorar o seu negócio. Então, assim, é um caminho muito bacana, e toda vez que vem alguém aqui no podcast, a gente conversa, a gente recebe depois o feedback, que alguém sempre se identifica com a história, se identifica com o direcionamento, né? E fala, olha, eu não tinha pensado nisso, mas eu acho que eu vou migrar para essas sugestões que foram dadas no programa. Eu acho que foi bem bacana, eu acho que dá para, de repente, em cima do que a gente estava, que vocês conversaram ali, me fez dar um start, eu comecei a pensar de uma outra forma no meu negócio, eu acho que eu vou mudar um pouco algumas coisas internas, e muita gente até a se inspirar, a tomar coragem e realmente falar, é meu sonho ser empreendedor, mas eu não sei, alguma coisa me segura. E, de repente, a gente já teve relatos também de pessoas que falaram assim, olha, ali foi um start. E eu falei, eu quero ser empreendedor, eu quero começar o meu negócio. E começam. A gente fica, assim, muito gratificante. Tenho certeza que pela sua energia, pelo seu posicionamento, você vai conseguir, sim, dar uma força para alguém de alguma forma ali que vai pegar o que a gente vai conversar aqui e vai tomar como um presente para começar a vida. Sim, com certeza. Eu me inspirei em diversos empresários aí, não só da área contábil, né? Porque a partir do momento que você decide empreender, tudo é um desafio, né? A sua cabeça de seletista é muito diferente do empreendedor, do empresário, né? Então, quando eu trabalhava lá como CLT, eu tinha só um departamento para eu cuidar. E aí, quando você vem para o escritório, você vê a diversidade, né? Desde cada departamento ali, você tem que cuidar, você tem que ter um mínimo de conhecimento para que você consiga gerir e até mesmo levar a sua experiência para os seus clientes, né? Porque o seu cliente, ele se espelha em você, né? Não só se espelha, como ele tem total confiança em você. Exato. E ele acha que você, toda vez que ele vai levar um problema, ele vai tirar uma dúvida, o que ele acha? Ele acha que você sabe muito daquele assunto, que você vai dar a orientação exata e precisa do que ele necessita naquele momento para resolver aquele problema que ele tem. Muitas vezes ele só está com um problema, aqui, eu não sei qual o caminho que eu devo tomar, eu não sei se essa é a melhor saída, se eu vou para o lado A ou para o lado B. E vem a gente orientando e fala, olha, segue o caminho X, que esse daqui é o certo, esse daqui que vai te dar algumas orientações melhores e vai levar ele para
o caminho de sucesso mais rápido, né? Então, Sim. nós como contadores, a gente tem ali um trabalho muito grande e uma sinergia muito grande também, que é uma palavra que eu utilizo muito, porque eu acho que não tem outra que se compare ao que a gente faz quando a gente tem uma empresa contábil e a gente tem o nosso cliente. É relação de confiança, é uma relação assim, de amizade que vai se criando ao longo do tempo, né? E a gente faz muita troca. Então é importante, muito importante ter isso. E a gente é que ganha quando aparece uma pessoa assim como você, para sair do lado de lá e vir para o lado de cá, para o nosso lado de empreendedor, para o nosso lado de empresário contábil, né? E poder fazer essa troca, prestar esse atendimento tão bacana. Me conta um pouquinho, Camila, como é que foi a sua trajetória CLT, por que você escolheu esse segmento, ou se o segmento te escolheu quando você foi feita a primeira contratação, né? Foram mais de 10 anos, né, como contadora e contadora dessas empresas. Você sempre trabalhou como contabilidade ou não? Sim, nunca trabalhei em nenhuma outra área. Na época do ensino médio, sempre vem aquela pressão, né? Qual faculdade seguir, enfim. E aí eu cursei um técnico de administração porque eu tinha vontade de trabalhar em empresa, mas não sabia em qual área. Então, o técnico de administração me abriu os olhos ali para contabilidade. Então, quando eu me formei, eu decidi cursar contabilidade e ali no 4º mês de faculdade eu já consegui um estágio na área contábil. Nossa, que então, bacana. eu não sei trabalhar em outra área que não seja a nossa. Isso é bacana, porque muita gente tem uma dificuldade grande quando está fazendo uma faculdade de se encaixar. Sim. Né, de fazer um estágio, de entender como é que é a logística. Muita gente, inclusive, começa a trabalhar na área depois de formado e não sabe nem exatamente como é que funciona, porque a gente tem que combinar, né, gente? Que o que a gente aprende na faculdade, o que a gente aprende nos cursos é totalmente diferente da realidade do nosso dia a dia. Exato. Né? De repente, muita gente se frustra porque é um choque de realidade muito diferente. Né? E quando você tem essa oportunidade que você teve, que são poucos que têm isso, né? De você estar cursando uma faculdade e ali em tão pouco tempo você conseguir ingressar, mesmo que seja como trainee ou estagiária, não importa, mas você começar a trabalhar efetivamente na área, isso é muito importante. Até porque conheço muitas pessoas que fizeram estágio na época de faculdade, assinado lá de contabilidade, mas trabalhavam em departamentos que não tinham nada a ver e ficavam muito frustrados. Eu mesma fui uma das pessoas que, quando eu peguei meu primeiro estágio, felicidade no coração, e não tinha nada a ver. Me colocaram no almoxerifado. Eu fiquei triste, fiquei decepcionada. Eu ficava, então, mas quando é que eu vou subir para contabilidade? Vai ser o burrinho do Shrek. Então, quando é que é? É essa semana? É semana que vem? E me enrolaram até o tempo que eu tive que pedir para sair, porque estava lá, estágio de contabilidade, mas nunca foi falado sobre contabilidade. Sim. Então, você é uma pessoa privilegiada. Verdade. E eu fico feliz que você tenha aproveitado essa oportunidade e tenha se identificado, gostado, né? Porque às vezes pode até ter o benefício de fazer o estágio e se frustrar. Porque, nossa, é chato, vou mudar de segmento. Acontece isso também, né? Acontece bastante. Eu nunca tinha trabalhado, né? Então, ali foi meu primeiro contato com o trabalho. Eu dei sorte de entrar em um escritório onde o dono, ele queria realmente ensinar, né? Ele era ex-KPMG, então já tinha ali na veia a contabilidade bem forte, assim. Então, eu aprendi, assim, o escritório foi uma escola para mim, que até hoje eu uso os princípios que eu aprendi, não só com o escritório, mas com esse proprietário do escritório, com a atitude dele, com a postura dele. Eu sempre fui muito curiosa e observadora. Então, isso eu consegui trazer na minha carreira profissional, então aprendi demais. Eu falo para todo mundo que quer entrar na contabilidade, passa por um escritório. Porque eu sempre tive aquele deslumbre, né? Ai, quero trabalhar em multinacional, quero trabalhar em empresa grande, quero ser trainee, quero entrar numa Big Four. Entra primeiro no escritório. A minha visão é que o escritório é a melhor escola para o contador. Quantos e quantos profissionais não estão nessas grandes empresas que você falou, graças a uma passagem breve ou não no escritório de contabilidade? O escritório de contabilidade é escola, curso, pós-graduação, doutorado, tudo. É lá que você vai formar de verdade o profissional, né? Isso é verdade. Sim, com certeza. Isso é Eu muito sou bacana. muito grata
por esse escritório ter me acolhido, porque eu não tinha experiência nenhuma. Eu comecei também trabalhando lá com as caixas e tudo mais, mas eu tive a oportunidade de trabalhar na contabilidade. Então, comecei ali na contabilidade, aí surgiu uma oportunidade no fiscal, eu falei assim, deixa eu ir para o fiscal. E aí ele me deixou ir para o fiscal, e aí no fiscal eu me encontrei. Então, a minha carreira profissional dentro dessas grandes empresas que eu comentei foi na área de planejamento tributário, que foi a área que eu me identifiquei dentro da contabilidade. É uma área difícil, hein? Sim. É uma área que é para poucos. Mas eu gosto muito desse dinamismo que o tributário traz. Por isso que quando eu entrei no escritório e surgiu essa oportunidade, como eu estava bem crua, né? Falei assim, deixa eu experimentar. E aí, quando eu fui para o fiscal, eu gostei bastante daquela dinâmica. E dali foi só evoluindo dentro dessa área. Por isso que quando eu decidi abrir o meu escritório, tive que reaprender, porque eu trabalhei só no tributário, então não sabia abrir uma empresa. Aprendi com o meu escritório foi o primeiro CNPJ que eu abri. Então, o meu escritório foi a minha escola também, nesse empreender, né? Então, foi, nossa, sensacional, uma experiência que eu falo que todo mundo deveria passar, né? Porque quem decide empreender não sabe quão complexo é, né? A gente de fora acha que a pessoa tem liberdade geográfica, financeira, tá, mas qual é o custo disso? Não é só você pensar no financeiro, né? Tem todo o investimento de tempo, todo o investimento de estudo, tudo que você precisa fazer, o preço que você vai pagar para que o seu negócio dê certo, né? Verdade, não, é verdade, porque realmente é muito complexo, né? Você não basta, a gente fala isso sempre aqui, não basta você ser um tremendo profissional da área contábil, que sabe todas as diretrizes técnicas, sabe tudo sobre as entregas, as obrigações do fisco, entende muito bem. Se você não souber a parte da gestão, a parte administrativa, como administrar o seu negócio, como planejar, porque também tem o planejamento, né? Que muita gente acha que é só ir lá e começar a fazer, mas não é. A gente tem que fazer o planejamento primeiro, tem que ter todo um estudo para depois você ir caminhando vagarosamente até você chegar e ter a confiança necessária para colocar em execução tudo que você planejou. Exato. Então, é uma escola por onde você passou, foi uma escola, né? É uma escola sempre, escritórios de contabilidades, e não se enganem, não são só os grandes, principalmente os pequenos ensinam muito, porque você tem a necessidade de treinar e capacitar rapidamente os profissionais que lá vão trabalhar, ou muitas vezes formar esse profissional, né? Que nem tem uma qualificação, você vai lá e vai formar ele. Então, em escritórios pequenos, você aprende muito e aprende rápido. Basta você querer. Né? E aí tem esse diferencial. Por isso que muita gente vai muito longe e tem muita gente que fica estagnado, né? Sim. Depende muito de onde você quer chegar. Qual que é o seu propósito, qual que é o seu objetivo, né? O que você tem planejado em mente. Com certeza. E todos esses anos que você trabalhou, eu vi aqui também que sempre foi na área da saúde, né? A grande foi coincidência? Parte... Eu acabei caindo, assim, na área da saúde. A primeira empresa de saúde que eu trabalhei foi a B Emergências, que é uma empresa de UTI móvel e home care. E dali só foi indo a área da saúde. Então, eu me encontrei, acabei nichando porque o mercado foi me induzindo, né? As oportunidades foram aparecendo. E eu gostei muito, muito, muito de trabalhar na Unimed Paulistana. A cultura da empresa me fez evoluir demais, a Unimed Seguros também. Isso era uma das coisas que eu procurava quando eu queria me desenvolver profissionalmente, o ambiente. Onde eu queria estar, mas quem eu queria ser. E isso me trouxe uma bagagem enorme para eu conseguir aplicar no meu escritório também. Você disse sobre planejamento? Quando eu decidi empreender, foi no meio da pandemia. E todo mundo me chamou de doida, né? Porque quem no meio da pandemia vai decidir largar o emprego CLT para empreender às cegas, né? Sem saber se vai dar certo ou não, sem saber empreender. E ali eu fiz uma reserva financeira. Então, eu já tinha uma mentalidade de reserva financeira, de investimento financeiro. E ali eu pensei, se nada der certo, 2021 tá pago. Assim, as despesas fixas que eu tenho, o que eu tenho para manter o meu padrão, tá funcionando. Então, se nada der certo... Você não foi às cegas, né? No impulso. Não. Se nada der certo, 2021 tá pago. Então, em 2021... eu investi bastante em autoconhecimento. 2022, mentoria e o ambiente contábil. Então, participei de vários eventos,
fiz networking com contadores para eu entender como é que estava o mercado. E aí, esse ano eu estou mais ligada em processos e captação de clientes. Logo, assim, lógico que de 2021 em diante foram aparecendo clientes, mas eu nunca deixei de olhar para esses outros lados. Porque, como você disse, a parte técnica, nós contadores somos muito bons. Mas a parte de gestão, acompanhar o que o mercado está trazendo para nós, né? A concorrência faz a gente se mexer, né? Então, a gente tem que acompanhar como é que está o mercado para que a gente também seja uma referência para o nosso cliente, né? Para que ele nos escolha e não escolha uma contabilidade online, por exemplo, né? Então, a gente tem que estar atento a tudo que acontece e tentar trazer todo esse desenvolvimento, todo esse conhecimento para o cliente também. Qual que foi o maior desafio, assim, entre esse momento que você estava planejando essa migração? Eu imagino que quando você falou, até antes da pandemia, porque antes da pandemia você já tinha planejado isso, que isso iria acontecer, certo? Antes da pandemia, não. 2019, eu ainda estava em fase de autoconhecimento, mas empreender nunca tinha passado pela minha cabeça. Não. E aí, em 2020, como todo mundo foi para home office, eu tinha mais tempo para olhar para outras coisas da minha vida. E ali eu comecei a olhar mais para o empreender de uma outra ótica, que eu nunca tinha imaginado, né? Eu nunca pensei que eu fosse abrir uma empresa. E deu certo. Tá dando certo, graças a Deus. Então o planejamento e o olhar para o empreendedorismo se deu na pandemia. Sim. Olha que bacana. Ele surgiu de um incômodo. Então, chega um momento que só o financeiro não te satisfaz profissionalmente. Falo de mim, né? Só o financeiro não estava me satisfazendo profissionalmente. Eu precisava de mais. Eu era aquela pessoa que chegava cheia de ideias. E dependendo de onde você trabalha... Não adianta, essas ideias pode pôr na gaveta que ninguém vai te ouvir. E no empreender, não. Eu me senti tão livre que eu falei assim, meu Deus, eu posso formatar o meu escritório do jeito que eu quiser. E aí eu me encontrei. Porque aí eu trago a minha identidade, eu trago as minhas crenças, eu trago a minha técnica. Então, eu desenvolvo o meu escritório de acordo com o que eu acredito, né? Isso é verdade. Bem legal. Não, olha, bem interessante mesmo. E isso mostra a coragem, né? Um momento que muitos poderiam estar fazendo o quê? Se amedrontando, colocando na gaveta já planejamentos e sonhos, já que já estariam para serem executados nesse momento, ela vai ao contrário. Ela muda a chave, muda a chave e fala assim, não, vou fazer tudo diferente, vai ser agora, vai ser diferente, vai ser nesse fato. E dá certo, né? Porque quando, a gente já falou isso em alguns programas anteriores, quando você tem objetivo, você tem muita clareza de onde você quer chegar, do que você quer fazer, tudo se torna mais fácil, né? Você se sente mais seguro, você se sente encorajado para tomar as atitudes, né? Sim. E eu acredito que foi isso que aconteceu com você. E aí você falou, vou ser empresária, pediu a conta, imagino que todo mundo ficou muito triste lá, né? Porque me parece uma profissional de muita qualidade. Sim. E aí ninguém queria, mas também ninguém entendeu, né? E foi bem numa época onde o departamento estava bem redondinho, sabe? Tava tudo alinhadinho, a equipe entrosada, tava fluindo super bem. E como eu trabalhava numa área de seguro-saúde, na época da pandemia, o sinistro baixou, né? As pessoas deixaram de ir para hospitais e tudo mais, então a empresa estava lucrando horrores. Então tava ali girando muito dinheiro, tava tudo lindo, assim, tava tudo muito maravilhoso. E aí, quando eu decidi empreender, conversei lá com o pessoal e tal, e aí a gente esperou uns 6 meses até entrar uma outra pessoa, então não foi assim do nada. Uma pessoa entrou, aí eu passei a atividade para ela, e aí foi fluindo. Essa pessoa tá lá até hoje. Não, tá vendo? Isso também demonstra comprometimento, né? Porque muitos profissionais, quando eles escolhem, eles têm a oportunidade de fazer uma coisa diferente, têm a oportunidade de melhorar em algum aspecto. Alguns, infelizmente, falam, tô indo, tchau, me serviu até agora, mas agora eu quero coisas novas, e vai embora, nem olha para trás, né? E a empresa não pode ficar na mão, a empresa precisa de um respaldo, de um período para ela poder, porque ela ficou com você durante anos, confia no seu trabalho, e é uma troca que tem ali durante aquele período. Então não pode simplesmente falar, não quero mais, eu vou embora e tô indo, tchau, a gente se vê lá na frente, né? Então, quando você fala que decidiu, já está decidido, já foi, já conversou,
e dá um prazo, isso demonstra que você tem comprometimento e respeito por alguém que você trabalha. Isso quer dizer que você vai levar isso para a sua vida e você leva isso também, aliás, você leva isso para a sua vida e vai levar isso também para o seu negócio, né? Sim. Isso é um ponto bem interessante de ser visto. E aí você falou, bom, agora você é empresária, acertou tudo na empresa, e aí o que você formatou? Por que você escolheu ir para o digital e é segmentado também para a área da saúde ou não? Sim, é segmentado na área da saúde. Eu optei pelo digital primeiro porque a gente estava no meio da pandemia ainda. Então, locar uma sala comercial para começar o escritório não fazia sentido naquele momento. E quando a gente começa a empreender, a gente tem que avaliar as despesas, né, os custos. Então, se o ambiente, se o cenário estava me proporcionando essa possibilidade, por que não? Então, eu só precisava de um notebook, do meu conhecimento e botar a cara aí para captar os clientes. E essa é uma das habilidades que eu tenho que desenvolver ainda mais, né? Porque a gente não aprende a vender, né? Nenhum lugar ensina isso. Acho que não. Na verdade, eu acho que até tem, mas a gente não procura, porque a gente... você que estava trabalhando como CLT, o que você pensa? Eu tenho que ser boa para aquilo que eu fui contratada. Então, você vai fazer muitos cursos, muitas especializações na sua área. Sim. E a sua área não é vendas. Então, por que você vai querer saber de vendas? Exato. Não, você quer saber ali das obrigações. Como é que você... o que está acontecendo aí no mundo tributário? Vou lá saber. Quais alíquotas mudaram? Qual é a nova legislação? O que o ICMS... posso trazer de benefício? Eu tenho que estudar, qual que é o meu diferencial? Aí você ainda mais que ficou melhor, mais fácil, né, diria assim, que está segmentado. Então, você pode ser especialista naquilo ali. Então, eu vou focar naquilo. E aí, para que fazer gestão de empresas? Se eu não tenho uma empresa. Para que eu vou pensar em vendas se, na verdade, eu não preciso vender nada? Né? Eu só tenho que executar. Então, é muito natural que a gente não procure. E aí a gente fala, não existe, não tem. Mas, na verdade, tem muita coisa por aí que a gente não está com esse olhar para esse lado, né? A direção é outra. Né? Agora você tem que recalcular a sua rota. Sim. E ver para onde você vai. Exatamente. E a gente não pode ter vergonha, né? A gente tem que entender que se uma empresa não está vendendo, ela não está faturando, então ela está morrendo, né? Então, a venda, hoje eu entendo que as vendas é o core da empresa. Para ela continuar se mantendo, para ela continuar crescendo, a gente precisa vender. Então, como eu sou a cara do escritório, eu preciso aparecer mais, eu preciso falar sobre o meu serviço, sobre o diferencial. E essa parte de nichar na área da saúde foi acontecendo naturalmente, mas depois eu pensei, caramba, como eu fui inteligente sem saber que isso daria certo. Por quê? Quando eu atendo os meus clientes, eu gosto de ouvir sobre o negócio deles, porque eu gosto de falar sobre psicologia, eu gosto de falar sobre fisioterapia. Então, quando eles trazem alguma coisa, eu falo assim, você já pensou em fazer isso? Você já pensou em fazer aquilo? Então, no meu Instagram, eu sigo um monte de psicóloga, sigo um monte de fisioterapeuta, para ver como é que está o mercado deles, porque algumas coisas que eles fazem, eu posso aplicar no meu e posso falar para o meu cliente também, tá dando certo isso e aquilo. Muita gente pergunta, né? Como que você faz vídeo? Como você perdeu a vergonha de fazer isso, fazer aquilo? Eu falo, gente, a gente precisa falar sobre o nosso produto, sobre o nosso serviço. Então, o que eu falo para as minhas clientes, quando elas falam nesse aspecto de marketing, de venda, são coisas que eu passei, que eu uso no meu escritório e que estão dando certo. Então, usar o meu exemplo como uma forma de ajudar elas também. Pode ser que a forma que eu faço não seja a melhor para ela, mas pelo menos uma luz ali ela tem, né? Um direcionamento ela tem. Verdade, nossa. E eu já ouvi falar, eu participo de vários encontros, o mundo de contabilidade está na veia, né? Também tem escritório de contabilidade, então eu sou empresária do ramo já há bastante tempo. Então, a gente participa de uma série de sindicatos, associações, e a gente vai em todos os treinamentos, cursos, workshops, congressos, e é o nosso mundo, é o nosso meio. Sim. Então, quando a gente está muito focado nisso,
a gente começa a ouvir muitas experiências. Eu não sei, você é recente, né? Porque você está há muito tempo no mercado de contabilidade, Sim. mas recém-chegado, um bebezinho no empreendedorismo contábil. Sim. Então, talvez você não participasse tanto desse nicho de eventos, encontros e tal, porque é uma coisa mais focada para o empresário. Uhum. E o que acontece? Ali se fala muito da segmentação. Há uns 2, 4 anos atrás, era o que estava falando, era o auge, a segmentação, você tem que segmentar. Não que você ter pulverizado tanto os segmentos quanto os enquadramentos seja ruim, não. Mas é que é uma tendência você segmentar porque você se especializa. Sim. E você se especializando, você dá um tratamento diferenciado e uma entrega melhor de qualidade para o seu cliente. Aí vem você na contramão, você está na contramão, hein? Vai ser multada. Aí vem você na contramão, já especialista no segmento, já entendendo muito do segmento. Eu vou montar uma empresa contábil e vou ser digital, porque o mercado nesse momento pede, porque a gente está com pandemia, não pode sair. Então, e vou pegar só, talvez você não tivesse nem consciência do que você estava fazendo. Exato. E vou pegar só a área da saúde. Sem querer, você acertou ali na veia, nas 2 tacadas que você fez, porque o digital é o que a gente já vinha falando há muito tempo de fazer, que ia ter uma migração, que alguns escritórios precisavam migrar e coisa e tal. E falar da segmentação, vem se falando muito da segmentação. Então, você sentar dentro desse ambiente, você acertou as 2 tendências fortíssimas que se tem. E com um diferencial maior ainda. Você não precisa estudar para ser especialista, você já é especialista. Sim. Então, você que está nos acompanhando, porque também é um programa que não é só para empresários contábeis, mas você que é empresário, é do ramo da saúde, olha aqui uma ótima opção para você fazer contato, para você ter em mãos aí uma assessoria assim, de muita excelência, bastante experiência e que vai poder te dar muitas dicas e orientação. Porque até para quem é segmentado, a gente via muita gente que os melhores também fazem isso que você, dão até isso como dica. Sim. Olha, pesquisa o seu mercado. Então, se você quer ir para o mercado de, sei lá, youtubers, pesquisa como eles pensam, quais são as dores deles, quais as dificuldades, o que eles precisam, porque aí você vai conseguir acertar no que você vai oferecer. Porque se você não conhece do mundo que você quer entrar, porque você é só uma contadora, não, eu não quero ser youtuber, eu não quero ter uma empresa da área de saúde, eu sou contadora, eu quero prestar esse serviço de consultoria, de contabilidade, é isso que eu quero. Só que você precisa entender, porque se você entende o mundo deles, você consegue entender a dor, e você consegue ver que o cliente A está indo muito melhor, porque ele decidiu traçar um plano que o B ainda não tem, que o C errou, que o C ainda não, o D não está atento a isso ainda. E aí é onde você começa a ser consultora. E você começa a se destacar. Olha que bacana. Não sei se você tinha consciência plena do que você estava fazendo, mas você está super no caminho. Pelo menos é o que os especialistas nesses eventos falam pra gente, né? E geralmente eles falam porque já passaram por isso, está dando certo, tá fazendo as consultorias, as orientações e está tudo caminhando corretamente. Então, eu acredito que você está no caminho do mercado, você está bem alinhada mesmo. Estou na tendência, né? Está na tendência. E qual foi o maior desafio entre você sair da CLT, iniciar na pandemia? O que você sentiu aí de desafiador nesse cenário? De desafiador virar essa chavinha, né? Que eu não era mais empregada, eu tinha que correr atrás de tudo, né? Eu tinha que fazer a minha carteira de clientes, eu tinha que fazer a gestão do escritório, mesmo sem saber o que era gestão de escritório. Então, eu fiz questão de aprender todos os departamentos. Chegou um momento que, para eu olhar mais para o comercial, porque eu precisava de recurso, ainda que eu tivesse feito aquela reserva financeira, eu não queria depender só daquilo, né? Eu queria ter minha carteira de clientes também. Então, chegou um momento que eu comecei a pensar, tá, eu vou precisar de pessoas, como que eu vou fazer isso? Daí, começou a surgir empresas que absorviam alguns departamentos, hub de negócios, né? E aí eu terceirizei contábil, fiscal e folha de alguns clientes, fui experimentando.
E aí esse desmame é meio desconfortável também. Então ali eu comecei a lidar com um outro momento do escritório, que ele estava crescendo, eu precisava de pessoas, só que eu não tinha tempo para contratar, nem recurso para contratar pessoas naquele momento. Então eu decidi terceirizar. E aí eu fui terceirizando, e tá dando super certo essa terceirização. Óbvio que a gente não deixa tudo lá para eles, né? Não larga. Então, tudo que eles fazem, eu reviso, e aí eles não têm contato com o meu cliente. E aí, esse tipo de negócio está dando super certo para a proposta que eu tenho no momento. Vai chegar um momento que eu vou querer criar a minha cultura. Eu vou querer criar, desenvolver pessoas também, né? Colocar pessoas ali para terem a mesma oportunidade que eu tive lá quando eu comecei. Para mim foi muito importante. Então, do mesmo jeito que você falou, tem pessoas que não têm a sorte que eu tive. E por isso que acabam se decepcionando, se frustrando, porque não tem a experiência, não tem um contato com a matéria na prática, né? É muito diferente. E aí, em algum momento, aí, quando o escritório estiver um pouquinho maior, eu vou querer começar a montar essa estrutura de pessoas internas. Mas, por enquanto, a gente está terceirizando. E isso é uma dificuldade que eu tenho também de começar a delegar, começar a desmamar, mas é necessário. Quando a gente começa a crescer, a gente precisa de ajuda, né? Isso é verdade. A partir do momento que você inicia, você está começando uma quantidade pequena de clientes, ou às vezes quantidade zero, né? Então você se prepara bastante e você comemora horrores quando chega o primeiro cliente e você fica ali acompanhando o tempo todo, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no décimo, mas aí um dia você cresce, você está com 100 clientes, 200 clientes, 400, 500 clientes, e como é que você faz? É humanamente impossível de você dar assessoria a todos com essa mesma qualidade, se for só você. Então, você tem que fazer os multiplicadores, ter mais pessoas com essa mesma cultura, com esse mesmo entrosamento. Demora, às vezes, um pouco para você encontrar, porque você fala que gosta de psicologia, né? Então, a gente sabe que não basta só... Eu gosto muito também da... Não que eu estude a psicologia, mas eu acho que o comportamento humano você tem que sempre estar analisando, né? Então, existem pessoas que chegam, às vezes, para fazer uma entrevista, sei lá, e elas não têm conhecimento nenhum da área, mas você vê o brilho nos olhos dela que ela quer fazer a diferença, que ela quer aprender, que ela quer a todo custo, ali não importa para ela nada, não importa a posição, não importa a questão de horário, o que ela importa é que ela quer aprender e ela quer aquilo para ela. Aí você olha e fala assim, gente, olha só, que pena que ela não sabe, né? Não vou ficar. Aí você vai lá e contrata o outro, que tem um currículo bacana, já passou por várias empresas, tem experiência, tecnicamente ele vai muito bem, você aplica um teste, ele vai ao show de bola, mas você fala, mas não sei, não gostei muito do jeito da pessoa, das colocações, não é nem do jeito da pessoa, né? Da forma como ela colocou algumas questões que foram abordadas. Mas tudo bem, o que importa é que ela vai executar o trabalho. E aí você tem um problemão depois, porque o comportamento e mais a personalidade da pessoa não condiz com a estrutura da empresa, não vai em acordo com a sua, não diria nem política, mas assim, as suas normas, o que você acredita ali, o que você implanta. Então, ela acaba entrando em conflito, né, com o restante da equipe, com a própria empresa, e aquela coisa não avança. E aí você tem que fazer todo o processo seletivo de novo, porque fica a empresa descontente, o colaborador descontente, e quem perde com isso é o cliente, porque ele vai ter um atendimento mediano, né? Então, eu acho que essa parte de você ter o conhecimento da análise que você tem que fazer, não só documental, né? Da parte do conhecimento técnico, como é que ela vai num teste, mas também, muito mais do que isso, você ter o conhecimento do olhar para o comportamento, o que é importante para aquela pessoa, como que ela pensa, se enquadra com o que a empresa busca, né? Isso tem calma, e mesmo você achando todas essas habilidades, no passar dos dias, depois trabalhando, você vai descobrir se dá certo ou não dá certo, algumas vezes dá, outras vezes não. Então, eu acho que esse olhar tem que ter para os dois. Então, eu acho que a psicologia, o olhar para o comportamento humano está sempre muito atrelado a qualquer atividade. Até porque, seja a atividade qual for, sempre vai ter pessoas, né? Para gerir aquilo. E as pessoas você tem que entender e tem que fazer as análises. Então, eu acho que isso daí
é muito viável, é muito importante. Você consegue dar qualidade para todo mundo nessa forma, né? Para você também, que você aprende, né? Sim. Você aprende muito também. Você não só ensina, você aprende. Muito. E é nobre da sua parte falar que você é grata, foi muito ajudada no início e quer replicar isso, né? Isso é muito bom, isso é muito bom. Você já pensa hoje em ter um escritório físico também? Sim, sim. Esse é um dos meus planos agora para 2023, ter um escritório físico justamente para começar a aplicar essa contratação, né? Contratar um estagiário, ir treinando, passando meu conhecimento, porque assim, mesmo que eu ainda não tenha essa gestão de equipe, a mentoria que eu fiz no ano passado, em 2022, ela abordou uma série de aspectos que mesmo que eu não estivesse preparada, quando eu for precisar, eu já tenho conhecimento, porque os escritórios que participavam lá já eram escritórios de 20, 30, 40 anos, faturamento 100, 150 mês, fora da minha realidade atual. Mas não quer dizer que eu não quero chegar lá, muito pelo contrário. Se eu quero faturar isso, eu quero saber como que essa pessoa fez para chegar lá. Exatamente, você tem que estar ali junto com eles, né? Exato. Até porque quem fala muito sobre comportamento e tal, sempre prega que você é muito e é reflexo demais das 5 pessoas que você mais convive, Sim. Né? Então, se você quer estar num determinado lugar, você tem que buscar pessoas que vão fazer você chegar até lá, né? Quem ajudou, eu escutei isso, eu acho que tem muito sentido para mim. Quem ajudou você chegar aqui, exatamente aqui nesse momento, pode ser que não seja a mesma pessoa que vai te ajudar a chegar lá onde você quer ir, né? Ela foi muito útil e você foi útil para ela, mas chega num determinado momento que ela vai querer partir para outras coisas, ajudar outras pessoas, e você vai seguir um outro caminho, precisando de ajuda de outras pessoas, ajudando outras pessoas, e é uma multiplicação, né? Então, a gente tem que saber ter essa visão, ter essa separação. Isso daí também é primordial, né? É o planejamento, né? Que muita gente não faz, e por isso demora tanto para chegar onde quer, porque não tem nada muito claro, não tem nada planejado, e se torna um diferencial que algumas pessoas chegam tão mais rápido porque tem esse estudo, esse planejamento, essa busca, né? Vai buscar uma pessoa, vai buscar outra, vai ver a tendência, vai ver o que é. Então, isso e ter coragem, né? Coragem. Medo a gente tem que ter, porque o medo faz parte, mas a coragem é fundamental, né? Sim. Fundamental. A gente precisa dar o primeiro passo, né? Quando eu entrei nessa mentoria, eu me sentia muito inferiorizada. E aí eu falei assim, mas se eu estou nesse mesmo ambiente, por que eu posso desfrutar de tudo isso? É um pensamento que eu mesmo ficava me minando, né? E aí eu me joguei. Falei assim, não tenho processos hoje, mas preciso aprender. Como é que funciona? As pessoas que estão faturando X estão tendo os mesmos problemas que eu, óbvio que em proporção diferente. Por que elas estão tendo e estão procurando a mesma solução que eu? Então, eu, pequenininha, já consigo visualizar algumas situações para evitar erros que aquela pessoa teve e está tendo durante o meu caminho. É como se eu estivesse trocando o pneu com o carro andando. Então, tá fluindo. E uma das coisas que eu ainda tenho uma certa dificuldade, que gera aquela ansiedade, né? Eu preciso faturar, meu Deus, quero muitos clientes, não sei o quê. Mas esse crescimento também repentino acaba desestruturando não só o escritório, como a Camila como pessoa, né? Porque a gente não está preparado para receber um monte de clientes. Então, eu comecei a ter uma certa autocompaixão e falar assim, não, calma, paciência. A gente está processando, a gente está crescendo. Então, faz um comparativo, comemora as pequenas vitórias e aí vai fluindo. É melhor crescer estruturado do que crescer de uma vez e depois não dar conta e quebrar a cara. Quebrar a cara, né? Isso é verdade, isso acontece mesmo. Hoje você está com quantos clientes? Hoje eu estou com 30. 30? Olha, é um número bem expressivo para quem começou há 2 anos. 2 anos. No auge de uma pandemia, né? Vai lembrar que estava no auge de uma pandemia. Foi uma tacada ousada, né? Porque você saiu de uma CLT, abriu uma empresa num momento de pandemia e falou, vai dar certo, e olha só, ela sabia que se desse a possibilidade de alguma coisa de errado, ela tinha 1 ano garantido para pagar suas contas, e tinha que fazer a coisa virar em 1 ano. Gente de muito sucesso hoje,
falou que não teve planejamento, achou que tudo era lindo, maravilhoso, e que demorou 5 anos para a coisa começar a virar, que no 6º ano que começou, né? A gente teve recentemente a oportunidade de falar com o Vicente Sevilha, que quem não sabe, né, quem é Sevilha, quem não sabe quem é o Vicente, ele é, como você falou, uma referência, e ele falou, você vai ter a oportunidade de ver o podcast dele, se você ainda não viu, olha lá no YouTube, lá da CE, e você vai ver a história dele, que bacana. Ele falou que durante 5 anos, ele ficou tirando xerox, ele pagava aluguel com as xerox, porque ele era o único que tinha uma máquina de xerox, né, talvez a gente nem possa falar hoje xerox, é copiadora. Mas ele falou que ele tem trauma. Se alguém pedir para ele tirar uma cópia, ele falou, não, Deus me livre, não quero, porque ele falou que ele trabalhou tanto tirando cópia. Mas ele falou, não vou desistir, eu não vou desistir, que eles vão entender que eu sou contador, porque ele falou que tinha uma certa dificuldade com isso. E hoje ele está super bem, mas é uma história de perseverança, de foco, né? Determinação. Ele queria aquilo e ele manteve. Só que faltou planejamento. Foi muito utopia. Mas a perseverança levou ele ao sucesso que ele tem hoje, né? E a qualificação. Essa busca incessante de ficar buscando o que é melhor, qual que é a tendência, quem está fazendo sucesso, quem que pode te orientar, quem pode te ajudar, o que ele tem que eu não tenho, vou lá entender, né? Essa curiosidade é sempre muito bem-vinda. Então, eu acho que, de forma alguma, você tem que achar que você está diminuída, muito pelo contrário, você é enorme mesmo sendo recente, né? Mesmo sendo pequenininha. Não é pequena, não. Tem gente que para chegar no número de 30 clientes, demora bastante tempo, eu diria que anos. E você, em 2 anos, na pandemia, você conseguiu fazer isso. Então, assim, você já tem um tremendo de um diferencial, viu? Tá sendo um prazer aqui tá falando com você. Que bom. Você demonstra muita segurança, muita firmeza no que você está falando. A gente sabe que não tem nada confuso na sua mente. Está tudo muito limpinho, tudo muito organizado. Isso é muito bom. Que bom. É um diferencial. Você também pode falar, eu tenho um diferencial além do que eu não sabia. Descobri agora. Esse brilho nos olhos. Eu sempre falo assim, nossa, dá para você ver quando a pessoa gosta do que ela faz, porque ela tem paixão. E quando a gente tem paixão, o olho brilha, né? Você tem aquele sorrisinho de felicidade quando você está contando. Sim. É bem bacana. Isso aí é uma coisa que realmente não tem preço, né? Ouvir as histórias de vocês, saber os planejamentos, faz toda a diferença. E eu tenho certeza que inspira muita gente, faz muita gente parar para analisar e ver se precisa recalcular a rota, né? Porque a ideia de toda essa linha que a gente tem de programas, podcast, entrevistas e tal, é justamente isso, poder levar o empresário a refletir um pouco, a imaginar no que ele pode melhorar, o que ele está fazendo de certo, como ele pode contribuir. Inclusive, se quiser vir aqui também, tá à vontade, viu? Aqui a casa é nossa. Quem quiser comparecer ao programa, é só entrar em contato com a produção, direto aqui na Associação Comercial, que a gente vai ter o maior prazer em recebê-los, tá? Me fala uma coisa. A gente já está aqui caminhando Não, a gente não está caminhando pro final, a gente já passou do tempo do final. Quando o papo é bom, a coisa vai que a gente nem vê, né? Extrapolando. O que você gostaria de deixar de recado para o pessoal que está em casa te ouvindo, seja quem está começando, ou quem tem vontade, ou simplesmente aquele que já é raiz, está lá trabalhando já há bastante tempo? O que você tem de diferencial? O que você quer falar para ele? Bom, a minha mensagem é uma coisa que eu vivo. Eu vivo e até pude compartilhar um pouco aqui no podcast, né? Eu uso muito a frase, não existe CNPJ forte com CPF fraco. É de um contador, o Johnny Martins, ele que usa, mas eu absorvi ela e trago como um mantra. Por quê? Durante essa minha trajetória, eu sempre olhei para o olhar assim, o que a Camila precisa ser, o que a Camila quer ser, para que ela consiga atingir seus objetivos. Então, se a gente não está bem espiritualmente, se a gente não está bem financeiramente, não faz planejamento, se a gente não está bem fisicamente, é muito difícil esse processo de conquistar o nosso sonho. Tanto para quem está decidindo empreender, né, faça com planejamento, com consciência, quanto para quem já está há anos aí no mercado e está querendo ir para o digital, estude um pouco o mercado, porque é tendência trabalhar no digital, muita gente está indo para o digital. O Instagram é a rua mais movimentada, né? Todo mundo está ali com o celular na mão, então a gente precisa estar lá também. Olha,
Foi uma tremenda uma dica, foi uma aula aqui. Quero agradecer imensamente a sua presença aqui no programa. Obrigada por você ter aceito o convite. A gente, você falou que estava muito feliz, mas a gente que ficou honrado com o seu aceite, com a sua presença aqui hoje. Com certeza tenho a plena convicção de que ajudou bastante, muita gente você vai inspirar. E é isso, nosso programa é isso daí, a gente fala com grandes empresários, com empresários de microempresas, empresários que estão iniciando, empresários que já estão há algum tempo no mercado, e é isso que é bacana, essa diversificação que a gente tem, né? É tudo isso que a gente pode estar levando para você, porque o mercado é isso, é essa mobilização, né? Esse monte de nicho, esse monte de empresários com seus perfis diferenciados, todos entregando a mesma coisa de alguma forma diferente, de alguma forma um pouquinho a mais e sempre buscando. A única coisa que a gente acha que vai ter em comum é que somos todos contadores e sempre todos estamos buscando um aperfeiçoamento para melhorar o nosso negócio e melhorar a vida do nosso cliente. Então, eu agradeço imensamente, é um prazer, é um privilégio estar fazendo esse programa e estar conhecendo tantas histórias legais, tendo tanto aprendizado, que é uma troca de aprendizado. Então, eu espero você no próximo podcast. Já vou ficar com saudade de fazer o quê, né? Mas a gente aguenta. Então, um beijo muito grande para vocês. Até o próximo podcast Contabilidades com Silvana Araújo. Beijo.